Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Estamos de volta, estamos de volta. Você assistiu aí a uma sequência de programas com Elias Faé. É isso aí, a garganta não estava boa, faz parte, mas agora a gente está de volta aqui com você, porque é uma alegria estar nesse programa, é uma alegria muito grande para mim saber que você está do outro lado aí, participando desse conteúdo, não importa a sua idade. O programa ele é para jovens, ele é feito por jovens, mas os jovens que assistem podem ser mais jovens ou menos jovens, não importa. De 8 aos 88, 90, 108, a juventude está dentro da cabeça, a gente sabe disso, por isso que eu estou aqui, porque eu me sinto assim, tá certo? Que bom que você está aí. Agora eu vou contar um segredo para você. Aqui no YouTube, você sabe o que é que funciona? Curtir, comentar e compartilhar. E aí, quando você faz isso, você deixa de estar só do outro lado da tela e passa a estar junto conosco, fazendo com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, ao maior número possível de pessoas, e a plataforma ela entende quando a gente reage, quando a gente interage, a plataforma entende que o conteúdo é relevante e ela oferece para mais pessoas. Quantos jovens de todas as idades precisam ouvir aquilo que nós falamos aqui, e eu convido você a participar conosco dessa jornada, desse trabalho, dessa divulgação, dessa evangelização, que é o que a gente faz. Muito bem, vamos para o programa de hoje. Vamos ver quem está aqui no estúdio hoje, nesta noite, nessa transmissão gostosa. Vou para essa câmera aqui. Olha só quem está aqui no estúdio hoje, e eu vou dizer uma coisa para você. Se você assistir a todos os programas anteriores, os Dias da Minha Mocidade, eu duvido você achar um jovem feio. Não tem. Todos os jovens que vêm aqui são lindíssimos, é uma coisa maravilhosa. Aliás, o que já saiu de casamento daqui é uma festa, tá? Então, você está aí, está assistindo, se inscreve lá para vir para cá. Vai lá nos comentários, coloca que você quer vir, nosso pessoal vai te achar e vai trazer você para cá para participar junto com a gente aqui do programa Os Dias da Minha Mocidade. Eu quero começar cumprimentando meu companheiro que está aqui ao meu lado, nosso convidado de hoje, pastor Márcio Coelho. Márcio, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, uma alegria estar com os irmãos deste programa. Márcio, você está pastoreando a igreja. Fala para aquela câmera ali, assim. A igreja de Duque de Caxias, do centro da cidade de Vitória. Duque de Caxias, inclusive, que é uma das nossas igrejas mais antigas, né? Sim. Tem uma história essa É igreja. a primeira igreja da cidade de Vitória, já tem praticamente quase 59 anos. No prédio onde ela está hoje, tem 40 anos. Que coisa, é uma história. Muito bem, minha colega Estela Costa, que prazer estar com você aqui, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor, é um prazer estar com o senhor, com o meu pastor, inclusive, pastor. Hoje tem uma conversa aqui de pastor e ovelha, que coisa boa. Estamos Fala, em Estela. casa aqui. É um prazer estar com o senhor também, com os jovens que estão aqui conosco. E também é um prazer estar com você que nos assiste nessa noite, ou no seu dia, nessa tarde, a gente não sabe em que horário você está assistindo. E o nosso tema de hoje, pastor, é um tema muito importante até para nós jovens, que é a sabedoria para pôr todas as coisas em ordem. E para isso nós vamos começar com as perguntas dos nossos jovens, que hoje são todos de Vitória. E nós vamos para a nossa primeira pergunta. Pai Senhor, meu nome é Eduarda, sou da igreja de Barro Vermelho, do pastor Júlio. E, pastor, nessa noite a primeira pergunta é que a palavra de Deus, ela sempre nos orienta a buscar sabedoria. Mas como que na prática do dia a dia a sabedoria serve para nos ajudar? É uma pergunta abrangente, muito interessante. Porque a sabedoria, na verdade, ela tem algumas manifestações. Então, ela é acompanhada do conhecimento, é acompanhada da prudência e é acompanhada do entendimento. E tudo isto bem concatenado, né, é que é a sabedoria. Por isso que a palavra de Deus nos manda buscar a sabedoria. Por quê? O conhecimento, ele é abstrato, ele é amplo, mas o conhecimento humano é sempre incompleto. Não é? Então, você aplicar o conhecimento abstrato, você precisa dosá-lo, porque você precisa aplicar numa situação real, prática. Então, o entendimento é que te permite aplicar o conhecimento
de forma adequada no contexto prático. Então, veja, conhecimento, entendimento para aplicar o conhecimento. Agora, toda aplicação tem uma consequência. Então, é preciso ponderar as consequências desta ação. E isto é prudência. Então, juntando tudo isto bem concatenado, é o que a filosofia coloca como sabedoria. E veja então agora para nós, né, já colocando para o servo de Deus. Quem é que conhece todas as coisas? O Senhor. Então, o nosso conhecimento é limitado, mas o do Senhor é ilimitado. Por isso, ninguém melhor do que o Senhor para dirigir esse conhecimento. Agora, quem é que conhece todas as nuances de uma situação prática? Nós conhecemos? Não, nós sondamos e depois descobrimos onde a nossa avaliação estava errada. Mas o Senhor conhece todas as coisas. Então, também no entendimento, ninguém melhor do que o Senhor. Agora, nós, com o conhecimento, no contexto prático, devemos aplicar uma decisão, uma ponderação, não é? Mas a gente só vai descobrir a consequência, na verdade, depois, não é verdade? Agora, quem conhece todas as coisas antes? O Senhor. Por isso, a sabedoria que vem do Senhor é a mais importante de todas. E ela pode nos ajudar em qualquer campo da nossa vida. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, sempre diz assim, olha, busca a sabedoria. Em Provérbios diz assim, busca com tudo que você tem, busca a sabedoria. Porque a sabedoria é que, na verdade, produz o equilíbrio da nossa vida. Nos ajuda a aplicar o nosso conhecimento com o entendimento adequado a cada contexto e ponderando as consequências, nos dando a prudência para fazer essa ponderação. Márcio, você falou, precisa a sua abordagem, a sua resposta, mas você falou você colocou um aspecto aqui que é muito interessante para o nosso público jovem, porque é buscar do Senhor, que conhece todas as coisas, que tem os parâmetros para uma ação invariavelmente prudente e que tem uma sabedoria que excede a qualquer outro entendimento e a qualquer capacidade humana de resolver. E quando eu falei que é interessante para o nosso público, para o jovem, é porque o jovem está exatamente numa fase da vida onde ele precisa tomar decisões cujos reflexos vão acontecer, às vezes, meses, anos ou décadas depois. Então, a pergunta que a nossa irmã Eduarda fez aqui, talvez, se nós fizéssemos aqui uma série de programas, a gente não conseguiria abranger para que serve a sabedoria, porque serve para muita coisa. Mas, dentre elas, para o nosso público, para você que está nos assistindo, é você ter a certeza da decisão acertada, daquilo que vai trazer um reflexo, uma consequência futura, mas que foi acertado, foi a melhor escolha, porque você buscou do Senhor e a sabedoria, ela veio de Deus. Não sei se você quer comentar. Esse aspecto prático é muito importante. Eu costumo dar um conselho aos adolescentes, né? Dizendo assim, olha, você está numa época da vida em que você está tomando as mais importantes decisões da sua vida. Você pode até achar assim, não, é lá com 17, 18 anos, quando eu entrar na faculdade, eu vou tomar a decisão mais importante da minha vida. Eu falei, não, não é isso não. Você está tomando agora, porque agora você está começando a ter a consciência das coisas, agora você vai ter que começar a ponderar. Se você agora aplicar bem o que você já conheceu, com prudência, não é? Ponderando as consequências que você não sabe ainda, mas você vai aprender com seus pais e tudo,
você, na verdade, está tomando as melhores decisões. O que você está aceitando e o que você está rejeitando. Porque você não conhece todas as coisas ainda, mas o Senhor conhece. Então, Ele te dá a direção para decidir. Muito bem. Amém. Vamos para a nossa segunda pergunta aqui no estúdio. A paz do Senhor, pastor Márcio. A paz do Senhor, pastor Josias. Eu sou Lucas Ribeiro, sou da Igreja de São Maranata de Jardim Camburi 5, aqui em Vitória, Espírito Santo. Eu queria fazer uma pergunta. É necessário ser sábio e ter inteligência? E qual a diferença entre inteligência, conhecimento e sabedoria? Pois é, como eu vou começar pelo final, não é? Veja, a sabedoria ela tem essas 3 manifestações. A sabedoria é uma manifestação do conhecimento, certo? Mas é uma manifestação do conhecimento adequando o contexto, fazendo essa ponderação. E também ponderando as consequências, os efeitos, não é? Então, para ter sabedoria, é preciso ter conhecimento. Agora, alguém pode dizer assim, e se a pessoa não for, digamos, cognitivamente privilegiada, então ela não terá sabedoria? Não, ela pode ter sabedoria. Ela não vai ter mais conhecimento, mas o conhecimento que ela tem, ela vai aplicar no contexto adequado e com a ponderação adequada. Porque o conhecimento é amplo, o conhecimento é especializado, nem todo mundo vai ter um conhecimento especializado. Então, quem tem o conhecimento especializado vai aplicá-lo com sabedoria. Agora, se você tem menos conhecimento especializado, mas tem o conhecimento que é geral, você vai aplicar e Deus vai dar sabedoria. Por isso que há um texto na Bíblia que diz assim, olha, a palavra do pobre é desprezada, apesar de sábia, né? Então, aquele que é simples também pode ser sábio, porque ele não tem 0 de conhecimento. Ele tem o conhecimento e muitas vezes tem o principal conhecimento, que é o conhecimento que Deus dá, né? Então, você vai encontrar pessoas humildes que são muito sábias, inclusive para saber qual é o limite do seu conhecimento. Ela não vai se meter naquilo que ela não conhece, porque ela tem a sabedoria de dizer, esse conhecimento eu não tenho. Não é? Deu para entender? Amém. Muito bem. Bom, Márcio, a gente tem a participação dos jovens aqui no estúdio, mas a gente também sempre tem participação de jovens de fora, né, que mandam os vídeos com as perguntas. E hoje a gente vai ter a participação de uma irmã nossa de Aimorés, no estado de Minas Gerais, da Igreja Central de Aimorés, que é a nossa irmã Natália Carvalho, que vai fazer uma pergunta. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Natália Assis, eu sou da Igreja Central de Aimorés, Minas Gerais. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas na prática, como podemos crescer nessa sabedoria? A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Natália, por sua participação. Deus abençoe e um forte abraço aos nossos irmãos aí de Aimorés, no estado de Minas Gerais. Márcio, a Natália, ela chama esse texto, né, que é um texto claríssimo sobre a sabedoria na palavra, que é muito conhecido, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ela pergunta, como é que a gente pode crescer? Pois é. O crescimento sempre é fruto de uma experiência, não é? Então, veja só, aqui o texto já nos ensina uma coisa. Quando ele diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele está falando da verdadeira sabedoria. Não existe verdadeira sabedoria sem o temor do Senhor. Vamos entender como. Veja só, Provérbios 15 diz assim, né, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta. Não é? Deus deu capacidade ao homem para ponderar, para comparar, não é?
para fazer várias coisas. E isso é do homem mesmo. E o homem sábio vai fazer isso. Ele vai fazer aquilo que está no seu papel, né? Ele vai analisar, ele vai ponderar as consequências, ele vai olhar a sua capacidade, não é? Ele vai olhar tudo. Mas a verdadeira sabedoria sempre nos ensina a depender do Senhor, né? E temor aqui não é medo do Senhor. O temor é a reverência que deve ser dada ao Senhor pela fonte inesgotável de conhecimento que Ele é, né? Pela fonte inesgotável de amor que Ele tem por nós. Isso é o temor, é esse reconhecimento do amor de Deus por nós, e nós nos submetemos a Ele por causa deste amor. Isto é a sabedoria, na verdade. Provérbios também diz assim, que a prudência do sábio é conhecer o seu caminho. Veja que o sábio, ele está sempre analisando a sua vida, porque ele é sábio, mas ele não é perfeito. Ele erra. Quando ele erra, ele analisa que errou. Ele ele diz assim, olha, eu errei, então eu não devia ter feito isso. Então ele já está se precavendo para não cometer mais o mesmo erro. Aí está a grande beleza da sabedoria. É que o sábio nunca é autossuficiente. Ele está sempre aprendendo. E aprendendo com o conselho do Senhor. Amém. Eu queria fazer uma abordagem de algo que sempre me chamou a atenção nesse texto, Márcio. A palavra nos ensina a temer ao Senhor, a temer a Deus. Isso é uma coisa que é clara para nós, inclusive na palavra. Mas de maneira particular, não só nesse texto, em outros também é assim, mas de maneira particular nesse texto, a palavra não diz o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu faço uma associação desse texto com aquele que diz, que nos ensina que pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, ou seja, textualmente isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Então eu vejo que quando o homem abre o coração e recebe de Deus a salvação, a fé, pela graça, né, mediante a fé, ele recebe o dom de Deus, o presente de Deus, dom como tipo de presente de Deus, que é dado ao homem e que só através de Deus a gente alcança. Nesse contexto vem esse temor, porque o temor é do Senhor, é Ele quem dá. Então, o primeiro passo para o homem, e aí eu vou aproveitar o que você disse, o adolescente, o jovem, ter sabedoria, primeiro passo é abrir o coração e deixar que o Senhor Jesus entre, porque o temor vem junto. Sim. É o temor dele. E aí a gente vai, que aí não tem como, e pode ser inclusive que seja abordado em outro momento, não tem como não citar Salomão numa situação em que nós estamos falando sobre sabedoria, que ele, muito jovem ainda, diante de uma situação onde ele tinha oposição dos irmãos, ele tinha e oposição ferrenha, a coisa não era brincadeira não, né? Ele tinha um reino que iria suceder ao maior guerreiro da história de Israel, que era o seu pai Davi, e ele não tinha esse perfil, ou seja, ele não ia vencer pela força como Davi venceu. Para não vencer pela força, o que ele precisava? Sabedoria. E olha como Salomão foi rico, né, por ter buscado em primeiro lugar a sabedoria. Então você, jovem que está assistindo, se você quer pedir uma coisa ao Senhor, peça sabedoria. Porque a partir daí, todas as outras coisas vêm, as vitórias vêm. Vamos seguir? Amém. Vamos para a nossa última pergunta do programa de hoje. Paz do Senhor, pastor. Meu nome é Amanda, eu sou da Igreja da Praia do Canto, Ministério do Pastor Alexandre. E a minha pergunta é, que marcas bem evidentes a sabedoria deixa na nossa vida diária? Deixa muitas marcas. Olha, uma pessoa sábia, ela não vive inquieta. Não significa que ela não tenha momentos de inquietação, mas ela não vive inquieta.
Por quê? Porque a sabedoria ensina a colocar as coisas no seu devido lugar. Ensina até reconhecer o nosso limite. Eu costumo dizer, né, para algumas pessoas que o homem moderno, né, ele dominou a tecnologia, então ele foi abraçando tantas coisas que às vezes ele não se dá conta do seu limite. E toda vez que a gente coloca no nosso ombro uma carga que está além do nosso limite, só produz inquietação. Faz bem para a pessoa reconhecer o seu limite, para que ela não coloque na sua mente, no seu ombro, um peso que ela não pode carregar. E a sabedoria é que faz isso. Então ela sabe parar para descansar. Ela sabe até, para usar a linguagem comum dos jovens, dar tempo ao tempo. Não é que ela vai ser relaxada, é que ela sabe que precisa parar um pouco, ela sabe que precisa agora buscar uma nova direção. O sábio, ele não é arrogante. A sabedoria afasta a arrogância. É por isso que o sábio, ele tem o temor do Senhor, então ele aceita a direção do Senhor. Tem muita gente que diz assim, não, antes eu entregava a minha vida para Deus, mas agora eu estou mais experiente, então agora eu mesmo estou assumindo as rédeas. Já ouvi pessoas dizerem isso, não é? Na verdade, ela não está vendo, ela está sendo arrogante, porque ela está se colocando no lugar de Deus. Em vez de deixar Deus dirigir, ela está assumindo a direção. Isso não é sabedoria, nem inteligência isso é. Isso, na verdade, é arrogância espiritual. Existe arrogância espiritual também. Está sendo arrogante. O sábio, ele é humilde. Ele pode falhar de quando em vez, ter uma crise, um arroubo, mas ele é humilde, porque quando ele comete uma falha, às vezes as pessoas acham que o sábio vai ficar envergonhado por causa dos outros. Não, ele vai ficar envergonhado porque o Senhor não foi glorificado na vida dele. Existe um texto que diz assim, como a mosca morta no vidro de perfume, assim é um pouco de tolice para o sábio. Inutiliza o unguento do perfumista. Isso, pois é isso aí. Então é o seguinte, para o sábio, ele diz assim, coloquei tudo a perder. Um pouco de falta de sabedoria, quando ele detecta, para ele é muito peso. Aí, qual é a sabedoria dele? Olhar o seu caminho, ele vai colocar diante do Senhor. O salmista vai dizer isso, ele vai dizer assim, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, guia-me pelo caminho eterno. Por quê? Por causa da luta que ele está tendo, ele está reconhecendo inclusive o seu erro, né? Está reconhecendo a sua falta e vai diante do Senhor. Então, a sabedoria também nos dá isso, ela nos dá humildade, ela nos dá paz, porque ela nos ensina a colocar as coisas no lugar. Então, são impactos muito grandes, inclusive na saúde física, na saúde mental. Nós estamos com uma crise de saúde mental, não criticamos ninguém, a gente reconhece um problema, mas o sábio, em geral, administra isso melhor, ele sabe quando procurar ajuda, ele sabe colocar as coisas com ponderação, porque a sabedoria faz isso. Olha que o sábio fica doente, não significa que o sábio não tem enfermidade. O sábio fica doente, mas ele sabe lidar com isso de uma forma diferente. Viu? Muita gente se culpa por causa da doença. O sábio não vai se culpar por causa da doença. Ele pode até ter tido um problema por uma falha que ele cometeu, mas agora ele vai resolver, não vai ficar remoendo esse passado. Ele vai agora colocar a vida dele na presença do Senhor daqui para frente. Porque o sábio não vai buscar no passado
esse negócio, a não ser para glorificar ao Senhor. Por isso tem um texto que diz assim: olha, nunca digas que os dias passados foram melhores, porque você não diria isso com sabedoria, entendeu? Por quê? Por que você não pode ficar remoendo isso? Se o dia passado foi melhor, o Senhor quer tornar o dia melhor para você hoje. É o Senhor que quer, Ele não quer que você fique preso ao passado. Ele quer que você coloque a sua vida diante do Senhor daqui para frente. Então, você ficar só preso ao passado não é sábio, não é? Por quê? Porque você não está aplicando o conhecimento no contexto adequado. E às vezes as pessoas perdem esse referencial, né? E olha, não é fácil resolver isso, não é fácil. Por isso que a verdadeira sabedoria é aos pés do Senhor mesmo. A Glória a gente Deus. encontra pessoas que lutam com enfermidades terríveis. Eu tenho uma irmã na minha igreja que ela tem Alzheimer, né? Já está com 90 e tantos anos, né? Ela é assistida em casa. Toda vez que a gente vai visitar a irmã, a gente sai de lá alegre. Às vezes ela não consegue nem ouvir, aí a gente tem que escrever no papel. Quer glorificar? Para ela ler, não é? Porque às vezes não está ouvindo. Aí diz, quero, levanta e glorifica, não é? Ora, certo? Tem o problema de cognição dela? Tem. Mas olha, não perdeu a sabedoria. Chega lá, está aos pés do Senhor. Só ela é serva do Senhor naquela casa. A família cuida com todo amor, graças a Deus, nos recebe muito bem e toda vez deixa um testemunho. Glória a Jesus. Bom, a gente está caminhando para o final dessa edição do programa e nós temos sempre trazido aqui participações, comentários. Nossa equipe de produção escolhe alguns comentários, separa para a gente trazer e compartilhar com você. E se você quiser colocar o seu comentário agora, você pode ser que seja o seu comentário que vai ser lido num programa logo a seguir, num próximo programa. E eu quero compartilhar o que escreveu Solange Carvalho. Ela diz o seguinte: a paz do Senhor Jesus. Olha só, sou avó e fico muito feliz por esse programa de ensinamentos da Palavra de Deus para fugir do pecado e não cair na tentação do adversário de nossas vidas. Sempre envio para minha neta. Que benção. Isso mesmo, Solange. Continue enviando para sua neta e para outras netas e outros netos, tá certo? Você pode mandar para os jovens da sua igreja. Vai lá, compartilha, pega o link do programa e coloca no grupo de WhatsApp lá do seu grupo de assistência, da igreja. Põe lá o link do programa, porque isso é muito interessante para a divulgação disso que está sendo trazido aqui hoje, um programa, você está vendo, muito interessante sobre sabedoria. Isso é uma coisa maravilhosa, né? É uma experiência que todo servo precisa ter. Mas a gente está caminhando para o final dessa edição e eu quero agradecer ao pastor Márcio Coelho por estar conosco aqui, uma alegria. E a gente continua esse tema na semana que vem, no programa da semana que vem, combinado? Amém. Obrigado, querido. Paz, Senhor. Paz do Senhor. Minha colega Estela Costa, paz do Senhor Jesus, para você e para a nossa equipe de produção. Pai do Senhor. Mandar um abraço para a nossa equipe de produção, formada por mim, pela Raíssa, pelo Daniel e pelo Guilherme. Um abraço para eles que nos ajudam nessa tarefa. Amém. E aí, semana que vem a gente continua com esse tema, né? Continuamos Muito com esse bom, né? tema, essa é a parte 1. Tem mais coisa para falar na parte 2, né? Oh, que coisa boa. Queridos jovens, uma alegria tê-los conosco aqui. Eu sempre digo, a casa é de vocês, voltem sempre, sintam-se em casa, aqui na nossa estrutura de TV, de rádio. É sempre para nós uma honra ter vocês aqui conosco. Amém? Paz do Senhor para vocês. E para você que está em casa, curta, comente, compartilhe. Eu nunca vou me cansar de dizer isso, se você não se cansar de fazer isso, tá? E a gente segue com a programação da TV Manaim. Para você que está assistindo na programação 24 horas, daqui a pouquinho um novo programa que vai trazer algo muito bom para a sua vida espiritual, para o conhecimento da palavra, para o entendimento da doutrina, para o alcance, para a sua sabedoria, para você ter uma experiência de sabedoria, tá certo? Se está no YouTube, você pode navegar pelos diversos conteúdos que estão disponíveis aqui para também ter a opção de escolher uma sugestão, claro, assistir, maratonar o programa Os Dias da Minha Mocidade. É só entrar lá na playlist, tem uma opção de programa lá, você vai entrar, vai assistir, vai
receber uma bênção do Senhor. Deus abençoe, a paz do Senhor.